Olá, hoje no Mundo Político as perspectivas econômicas do Brasil em 2023. Em 6 meses do novo mandato de Lula, o que apontam os principais indicadores sobre a estabilidade e o crescimento? A inflação em queda, a alta do PIB, o embate com o BC sobre a taxa de juros, as reações do mercado e os possíveis impactos do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária em discussão no Congresso. Eu converso com o economista, professor do CEDEPLAR da UFMG e presidente do IPEAD, o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, Fabrício Mício. Fabrício, bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, um prazer recebê-lo, especialmente nesse momento que o IPEAD está completando 75 anos. Prazer é todo meu, em nome da Fundação eu agradeço a referência à data e convido a todos que nos assistem a visitarem as redes sociais da Fundação para conhecer o nosso trabalho. Fabrício, no fim do ano passado, as previsões mais recorrentes entre economistas brasileiros é de que 2023 seria muito difícil, ainda com o crescimento travado em meio a uma conjuntura fiscal delicada. A realidade desse primeiro semestre se mostra melhor do que parecia ou segue preocupante? No final do ano passado, as previsões não eram muito otimistas em relação a 2023 e 2024 por conta dessa expectativa em relação à capacidade do governo Lula de colocar algumas agendas que são fundamentais para frente, né? Capacidade do governo articular, né? E o próprio Fernando Haddad, como ministro, conseguir levar essas agendas para votação. Recentemente, os dados mostraram que os resultados do primeiro semestre são melhores do que esperado. Então, isso é uma boa notícia, as expectativas se tornam um tanto quanto mais otimistas e a gente imagina que, apesar das dificuldades, o ano de 2023 possa ser melhor do que estava previsto no final do ano passado. Segundo dados divulgados, agora no início de junho pelo IBGE, o PIB avançou 1,9% entre janeiro e março deste ano, na comparação com o trimestre anterior. Uma alta puxada aí, sobretudo pela agropecuária, que representa 8% da economia do país. Mas os investimentos, em contrapartida, tiveram queda de 3,4%. Esse aspecto é o maior calcanhar de Aquiles para o governo? O investimento e a participação setorial da indústria tem caído muito e a capacidade da economia recuperar frente a qualquer problema externo, por exemplo, fica cada vez mais complicado. Então, os dados vieram melhores, como você mencionou, muito puxado pela agropecuária, mas também porque 70% da safra de soja, por exemplo, é colhida nesse primeiro trimestre do ano. Isso puxa o indicador muito para cima. O resultado que a gente tem que observar com bastante cuidado é a indústria, que caiu no período, né? E a indústria é quem gera emprego, que gera renda, que gera inclusive arrecadação tributária, para a gente conseguir atingir a meta que está desenhado lá no plano orçamentário novo do governo. Então preocupa sim, investimento em queda, investimento não reage. Talvez esse otimismo nas expectativas consiga impactar de alguma forma a retomada dos investimentos. Então, por quais caminhos você acredita que seja possível deslanchar investimentos, pensando aí em médio prazo? Eu acho que, fundamentalmente, o investimento público, né? O investimento público ele é capaz de dar esse gatilho, de puxar a iniciativa privada. A iniciativa privada fica muito receosa, sobretudo num contexto que também é um contexto internacional, de muita preocupação com a evolução do cenário internacional, com a guerra da Ucrânia, com os problemas da Europa, dos Estados Unidos. E a iniciativa privada fica esperando para ver quais são os caminhos e os indicativos que o governo vai dar. E aí o investimento público ele puxa, uma série de outras iniciativas. Só que para retomar o investimento público, a gente precisa agora ter superávit primário. Em uma live essa semana, o presidente Lula chegou a falar agora em julho em anunciar um grande programa de infraestrutura, de obras espalhadas pelo país. Pode ajudar? Isso ajuda muito. Infraestrutura, inclusive, é quem consegue ter esses linkages que a gente chama, essas conexões, para frente e para trás. Ela consegue puxar setores da cadeia que estão antes dela, e setores que estão à frente dela. Então, infraestrutura é um grande motor, assim como a indústria de transformação. Então, sim, com certeza, se esse programa for lançado, as expectativas em relação à retomada do investimento melhoram significativamente. Fabrício, o que tem lhe parecido a queda de braço entre o Planalto e o Banco Central em torno da taxa de juros? Cobranças nesse sentido de diminuição das taxas vêm sendo feitas por Lula e por ministros desde o início da gestão. É uma questão bastante emblemática, porque é uma queda de braço e aí
dificilmente um dos lados vai ceder. Eu não tenho expectativa de que o presidente do Banco Central vá atender as demandas que vêm da sociedade e do governo, em redução à taxa de juros, porque ele tem uma meta e uma forma de operar bastante clara, né, e bastante definida. Mas também é quase que uma herança maldita, né? Porque quando foi votado lá atrás essa independência do Banco Central, né, essa impossibilidade de o presidente definir quem que é o diretor do Banco Central, isso criou, né, a possibilidade desse tipo de embate. Se a gente pegar o mundo, né, as taxas de juros têm subido na Europa, nos Estados Unidos, mas muito por conta de que lá a inflação também tem acelerado. No caso brasileiro, né, a nossa taxa de juros em nível é muito mais alta do que qualquer uma das outras regiões que eu mencionei. E aí eu acho que existe a possibilidade de você reduzir a taxa de juros sem atingir a meta da inflação. Agora, precisaria que o Banco Central também entrasse nesse debate apresentando os dados, né? A gente sabe que taxa de juros, ela controla a inflação de demanda, não a inflação de custos. Mas o Banco Central, por exemplo, não publica estudos para mostrar se essa inflação que a gente está tendo no Brasil, ela é majoritariamente de demanda ou de custos. Então precisa avançar nessa direção para ver se essas posições podem ser revistas. É uma discussão eminentemente técnica ou, a seu ver, também política? A taxa de juros no Brasil tem um componente político, né? Tem a parte técnica que define um certo patamar na taxa de juros, mas existe um diferencial, um gap que não é explicado por fundamentos reais da economia, isso historicamente, e a gente atribui isso a aspectos políticos e talvez históricos um pouco da forma como o Banco Central atua no Brasil. Mesmo com a expectativa, né, de números mais fracos para o resto do ano, Fabrício, né, nessa questão de projeções, o mercado tem revisado para cima a projeção geral do PIB. Qual tendência que você enxerga para o Brasil, né, em comparação com a média de crescimento global e dos países emergentes, demais países emergentes? Os dados do FMI mostram que a América Latina cresce, a região que menos cresce no mundo, né? Os países asiáticos continuam crescendo num ritmo muito acima de nós. Então, a nossa taxa de crescimento nesse ano e no ano que vem, fazer uma média, gira em torno de 2%, enquanto esses países crescem a 3,5%, 4%, 5%. Então, a gente está perdendo a corrida do crescimento, né? Isso é histórico, não é só de agora, isso já faz um tempo, né? A nossa matriz produtiva, ela perdeu espaço no mundo, né? A nossa desindustrialização avançou muito nos últimos anos e a gente ficou sem a capacidade de reagir. Então, apesar das expectativas terem melhorado, o ritmo de crescimento pode desacelerar porque os incentivos dados nesse início de ano eles vão perdendo fôlego, em comparação ao mundo, a gente tem ficado para trás. Essa desindustrialização do Brasil foi provocada pelo que, principalmente, na sua visão? Tem uma série de fatores. Eu acho que política cambial é um dos que explica isso. A gente valorizou o câmbio muito tempo, por um período muito longo de tempo. Isso significa que a gente imputou dificuldades para exportar, ao mesmo tempo que facilitou as importações. Então, o nosso mercado interno, que é a força motriz da economia brasileira, foi sendo gradativamente ocupado por produtos importados. E a nossa indústria nacional perdeu lucratividade. Quando perde lucratividade, você não consegue fazer investimento e aí a sua planta industrial vai ficando envelhecida, vai ficando sem progresso tecnológico e você vai incapacitando estratégias de crescimento fora do Brasil, por exemplo. A taxa de juros também influenciou nisso? Taxa de juros altas, né? A gente historicamente tem a maior taxa de juros no mundo, significa que o crédito para você realizar um investimento é muito mais caro, né? E você só vai fazer investimento quando a tua taxa de rentabilidade mais do que compense o financiamento que você está tomando. Mas com taxa de juros isso inviabiliza, porque o setor tem que ser muito rentável para estimular os investimentos. Queria que você discorresse melhor sobre o componente político da taxa de juros que você apontou, né? Então, quando você faz um estudo e você tenta decompor os componentes da taxa de juros, e aí a gente sabe que tem... Obviamente o Brasil é um país emergente, ele tem que acompanhar a taxa de juros internacional, então a nossa taxa de juros tem que ser sempre acima da internacional, mas algumas coisas bastante técnicas, né? Expectativa de desvalorização do câmbio, risco país e coisas desse tipo. Quando você faz essa decomposição e soma esses componentes, ela não dá o valor efetivo da taxa de juros média no Brasil. Então tem um componente a ser explicado,
que a gente não sabe, nós como economistas, o que representa, né? E a gente acha que isso é uma certa forma cautelar do Banco Central atuar na economia brasileira, um pouco pelo histórico da hiperinflação, mas também um pouco pela própria característica dos dirigentes do Banco Central. Vamos ver o que vem pela frente, né? Por enquanto ainda não há uma sinalização clara de mudança de rumo por parte do Banco Central. Eu imagino que a diretoria que ali está não vai ceder à queda de braço, eles vão manter e vão tentar levar isso até o final do mandato, né? Cabe ao presidente Lula e às outras instâncias da sociedade pressionar por uma mudança de rota. Muito tem se falado, Fabrício, sobre esse governo Lula estar disposto a abrir mão de pautas para viabilizar seus objetivos na economia, né? Sobretudo uma retomada de crescimento. Por essa lógica, né, de argumentação e análise, por exemplo, seria necessário abrir mão de políticas públicas muito simbólicas, como na área do meio ambiente. Como você vê essa dicotomia, né? Há meios de se escapar dela? Eu acho isso um equívoco do governo, se ele for por esse caminho. Eu acho que esse debate sobre a pauta ecológica, ela é uma janela de oportunidade para o Brasil. O Brasil alcançar níveis de crescimento acima desses que nos últimos anos a gente tem seguido, né? Ou seja, para sair do 2%, a gente precisa aproveitar alguma brecha no cenário internacional, e essa pauta talvez seja o que nos linka, né, com o exterior e que nos puxa para cima, para a gente ter um salto de crescimento. Eu acho equivocado, né? Talvez o governo Lula esteja fazendo isso no início do governo e depois retome, mas se ele mantiver essa pauta de abrir mão de uma discussão mais séria sobre a proteção da Amazônia, a exploração dos recursos de uma forma sustentável, eu acho que é um equívoco e que a gente vai pagar caro por isso. Um Congresso majoritariamente ruralista não dificulta esse tipo de escolha? Dificulta, mas já estava previsto quando o governo Lula assumiu de que a batalha ia ser bastante dura, né? Com certeza, essa pauta ruralista que defende os interesses do agronegócio nem sempre conversa com essa agenda ambiental. Então, essa relação, né, falamos do Congresso aqui da bancada ruralista, mas a relação tem sido conturbada ali, sobretudo na Câmara, onde o governo ainda não tem, né, uma maioria consolidada. Vemos também pressões já por mudanças em ministérios, né, partidos se mobilizando. Esse tipo de ação, né, de contexto difícil ali no Congresso, pode acabar contaminando o andamento de pautas prioritárias no campo econômico. Nós temos, por exemplo, arcabouço fiscal, reforma tributária, né, que estão aí na linha para serem analisadas. O jogo político é um pouco complicado e faz parte da natureza da democracia ser assim, né? Eu espero realmente que isso não contamine o lado econômico e que essas pautas que são fundamentais consigam caminhar, né? O presidente da Câmara sinalizou que gostaria de votar, né, a reforma tributária nos próximos 6 meses, né? Ele tem sempre dado declarações até otimistas nesse sentido, ao contrário de alguns analistas que veem com lupa o Congresso que duvidam um pouco dessa capacidade. Em relação a essas declarações, eu sou pessimista, porque eu estava fazendo um resgate histórico de quando, né, a reforma tributária entrou no debate nacional, e faz mais de 3 décadas. Então, assim, a discussão de custo Brasil, onde aparece a reforma tributária, é da meados da década de 90. Mas eu imagino que o governo tenha que ter uma certa habilidade, né, para entender que isso é um jogo, esse jogo é o jogo político, para você conseguir colocar as agendas em paralelo. Eu acho que a coisa econômica, né, da agenda que o Haddad tem liderado, que é a coisa dos gastos e a reforma tributária, tem que andar em paralelo com essa agenda ambiental, que essa agenda ambiental ela é, ao meu ver, uma janela de oportunidade. Em relação à reforma tributária, para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, né, já houve a apresentação do relatório do grupo de trabalho da Câmara que elaborou ali diretrizes gerais, né, e, segundo a imprensa publicou, a indústria e o agronegócio já teriam feito sinalizações favoráveis. Mas há resistências admitidas pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, de governadores em relação a um fundo de desenvolvimento regional que está previsto ali. Críticas também a gente vê de auditores fiscais e tributaristas contrários à reforma.
Como é que você está vendo toda essa discussão e qual o peso dela, né, para os planos econômicos mais amplos do governo? E como eu mencionei, reforma tributária sempre é um tema de debate, isso sempre está na pauta, né? Parece que agora ela tem avançado a passos mais largos. Então a gente já tem aí, como você mencionou, alguns apontamentos do relator que mostram, pelo menos indicam um certo consenso em relação à simplificação de alguns tributos e da criação desse fundo. Em relação à simplificação, eu acho isso ótimo, né? Que aí, o sistema tributário brasileiro conversa com o sistema tributário internacional, facilita a entrada de empresas estrangeiras, porque elas entendem como o sistema tributário funciona, gera emprego, gera investimento. Eu acho que é uma pauta excelente, né? Do ponto de vista do fundo regional, a gente tem experiências de outros fundos na economia e a gente sabe que a própria gerência do fundo não é uma coisa trivial, né? Vai depender muito da capacidade do governo de sinalizar como esse fundo vai ser, de fato, implementado. Os governadores fazem os papéis que competem a eles. Quem vai perder receita reclama, né? E quem vai supostamente se beneficiar da criação do fundo fica esperando que o fundo efetivamente seja implementado. Agora, é uma pauta que tem que ser negociada com todo mundo, né? Não adianta o governo colocar de cima para baixo porque não funciona. E aí eu acho que o Lula e os ministros eles têm essa capacidade de articulação. Mas você me falou de expectativas, a gente tem que lembrar que reforma tributária, mesmo se implementada no ritmo que a gente imagina e deseja, ela vai ter resultados reais só em 2028, 2030, 2032, a depender do mecanismo de transição. Não Então, teria tanto impacto imediato. o impacto sempre é nas expectativas, né? Facilita muito você ter um cenário definido no futuro. Previsibilidade, as empresas aprendem como o sistema funciona, conseguem colocar um plano de investimento para a economia brasileira, para a América Latina, e isso começa então a andar. Mas não é para 2024, nem para 2025, nem 2026. Os efeitos reais mesmo, eles acontecem de médio a longo prazo. Enquanto a discussão continua, né, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que estende até o fim de 2027 a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia que mais empregam. Ainda foi incluído nesse relatório a desoneração de prefeituras de até 142 mil habitantes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Fabrício, reagiu dizendo que a medida seria inconstitucional e pedindo um voto de confiança aos senadores para adiar essa discussão para uma segunda etapa da reforma tributária. Quais são os interesses em jogo nesse imbróglio? Do ponto de vista do governo, o governo não está disposto a discutir essa pauta agora, porque isso vai contaminar um pouco a agenda que ele tem tentado tocar, né? Então, eu entendo a fala do Haddad como isso, olha, dá um voto de confiança que depois a gente volta nesse tema, mas tem coisas mais urgentes que a gente precisa avançar. E também está subentendido que o governo espera retomar os investimentos públicos. Para retomar investimento público, segundo o novo arcabouço, você precisa ter superávit, que é o dinheiro extra além das metas. Para ter o superávit, precisa arrecadar. Você precisa arrecadar. Então, desoneração significa não arrecadação, ou seja, contamina a expectativa do governo de fazer política econômica via investimentos. Então, eu entendo a fala do Haddad nessa direção. E os outros, a outra parte envolvida são os setores, né, tentando defender os próprios interesses. Que tem um forte poder de lobby no Congresso. Exato. Esses 17 setores são os que têm presença marcante lá dentro do Congresso. Mais um xadrez aí. Falando do arcabouço fiscal, né, ele limita os gastos do governo e coloca regras para o crescimento das despesas nos próximos anos. Quais são as principais vantagens que você enxerga desse novo modelo desenhado, que está em discussão no Congresso, já foi inclusive modificado na Câmara, em relação à regra que vigorava anteriormente, o teto de gastos, que inclusive já vinha sendo descumprido? O teto de gastos foi aprovado num contexto muito particular da economia brasileira e, assim, todo mundo que era crítico à forma como ele foi implementado já sinalizava que ele não ia durar muito tempo porque ele era muito rígido, né? Ele impedia que as despesas crescessem para além da inflação. A gente viu que no primeiro contratempo da economia, que foi a pandemia, foi necessário extrapolar o teto dos gastos. Nesse novo regime, as despesas são flexíveis, elas estão vinculadas ao crescimento da receita. Significa que você pode crescer acima da inflação, né? Mas mais do que isso, se você fizer a lição de casa, né, se você conseguir reduzir despesas e aumentar a receita, e você extrapolar as metas de superávit,
meta de déficit esse ano de 1%, zero primário o ano que vem, depois superávit de 2025 e 2026. Se você conseguir cumprir essas metas e sobrar, né, se você ultrapassar elas, sobra recurso para o investimento. Então, esse sistema é mais flexível, ele permite que o governo tenha o protagonismo, né, da ação econômica e que possa estimular a economia quando ela mais precisa, porque a gente está hoje assistindo as coisas acontecerem. O outro era um engessamento indevido, na sua visão. Então, as metas que você cita, né? Zerar déficit em 2024, ter superávit em 2025 e 2026, são factíveis? Tem muitos economistas duvidando. São factíveis, mas é um desafio, né? O governo vai ter que melhorar o sistema de arrecadação, né? Ver se ele consegue... Nessa própria discussão de reforma tributária, existe a tributação de outros setores que não eram tributados, né? Aviação, bens de luxos e coisas desse tipo. Apareceu recentemente na mídia uma discussão sobre apostas eletrônicas. Então, procurar fontes de receitas alternativas e, ao mesmo tempo, fazer um controle das despesas, me desculpe. Contingenciamento. Das despesas para que você consiga cumprir. Eu acho que a expectativa do governo é superar para sobrar recursos para investimento, mas é uma aposta bastante arriscada, né? Porque mexer em despesas não é fácil e aumentar a arrecadação nos níveis necessários, isso é bastante complicado. Como você tem visto a atuação, né, do ministro Fernando Haddad, que é uma figura central, inclusive, para que essa pauta, né, consiga ser aprovada no Congresso e seja tocada? A indicação dele gerou inicialmente ali muitas desconfianças do mercado. Isso já começou a se dissipar? Como é que você tem visto? Fernando Haddad é um intelectual, ele não é um político, né, no sentido tradicional. Apesar de ele ter exercido cargos, ele é reconhecido como uma pessoa intelectual. Havia uma certa preocupação em relação à capacidade de ele articular determinados temas, né, e, como intelectual, às vezes ter que ceder, né, determinadas pautas e negociar outras tantas, né. Eu acho que os primeiros 6 meses mostraram que ele aprendeu, né? Ele conseguiu fazer boas articulações no Congresso, tem se mostrado uma pessoa de bastante credibilidade e tem desempenhado o papel de ministro até então, ao meu ver, de maneira bastante positiva. Isso não significa, né, que está tudo resolvido. Tem batalhas a serem lutadas no Congresso em relação aos temas principais. Reforma tributária, que é a principal, e a parte dos gastos. Tem o diálogo com o BC, né, que a gente já tocou aqui, que é outro ponto sensível. Se me permite complementar, havia uma certa expectativa também, não divulgada na imprensa, mas de que o ministro da Fazenda fosse o próprio Lula, né? Que o Lula indicaria alguém que ele pudesse, de certa forma, operar. Não é o caso do Haddad. O Haddad mostrou, inclusive com discussões dentro do partido, dos trabalhadores, que ele tem uma posição própria, que ele é capaz de fazer a articulação dos grandes temas do jeito dele. A grande imprensa tem gostado, né? Já virou até capa da revista Veja. Pois é. Então, além de Fernando Haddad, né, outra figura que aparece aí importante nessa relação do governo com o setor econômico é o vice Geraldo Alckmin, né, ministro do Desenvolvimento. Ele também tem conseguido, na sua visão, quebrar resistências, abrir pontes, porque parece que era essa a ideia inicial de tê-lo ali no Ministério. Ao contrário do Haddad, o Geraldo Alckmin é um político tradicional. E ele é um político de São Paulo. É importante mencionar isso, que São Paulo se considera a locomotiva do Brasil. Depois a gente pode entrar na discussão se isso é verdade ou não. Né? É ou não? Não, já vamos entrar, então. É ou não? Tradicionalmente, São Paulo se colocou como sendo a locomotiva do Brasil. Isso foi construído do ponto de vista histórico, inclusive por uma interpretação nas academias, das universidades paulistas, de que São Paulo era a única ilha de crescimento no Brasil e o resto do país era periferia e tudo mais. Eu não acho que seja isso, não. Acho que essa é uma interpretação muito particular. E aí eu vou usar um termo que você vai entender, dos paulistanos, não dos paulistas, dos paulistanos, que significa o paulista da capital. Né? Haddad é paulistano. O Haddad é paulistano. Mas não é verdade. Por exemplo, o agronegócio hoje não tem mais link, não tem mais conexão com o mercado doméstico. Hoje o agronegócio brasileiro conversa com a China.
basicamente passa pelos portos de São Paulo, né? Antigamente não, antigamente você tinha uma produção nacional dedicada a atender a indústria nascente de São Paulo. Então havia uma conexão entre os modelos de crescimento. Então hoje você tem motor de crescimento que são motores de crescimento regionais, né? O agronegócio no Centro-Oeste é um motor de crescimento, a indústria é um motor de crescimento do Sudeste, por exemplo, a mineração é motor de crescimento em alguns estados específicos, no Nordeste é outra. Então, eu acho que essa posição dos paulistanos, ela é equivocada e ela foi se perdendo, se é que ela existiu ao longo do tempo. Voltando ao papel do vice, como é que você tem visto? Pois é, o Geraldo Alckmin, então, faz essa ligação, né? Ele é um político com bastante experiência, bastante credibilidade, e eu acho que ele traz um pouco os anseios, né, do empresariado paulista. Da Faria Lima? Isso, da Faria Lima e dos setores mais consolidados da economia brasileira que estão em São Paulo. Então, eu acho que esse papel de transição, de conversa, de diálogo, ele exerce com bastante capacidade. Para terminar nossa conversa, Fabrício, o fato dos indicadores globais, né, também estarem aí registrando resultados melhores do que as expectativas iniciais para esse ano, permite enxergar com algum otimismo a economia brasileira a médio prazo? Os indicadores internacionais têm sinalizado uma certa melhora no curto prazo, mas talvez uma piora no longo prazo. Agora, recentemente, está uma discussão sobre problemas monetários do ponto de vista internacional por conta de alguns problemas bancários na Europa e nos Estados Unidos, para além da inflação que eu já mencionei nesses dois centros, né, que provavelmente vão puxar a taxa de juros internacional para cima, o que vai frear um pouco o crescimento dessas regiões que puxam o nosso crescimento. Sobra o leste asiático. E aí a gente tem China e Índia, né? A Índia, inclusive, no primeiro semestre desse ano, mostrou um crescimento acima do esperado. Talvez a boa notícia do ano venha por conta do desempenho da Índia. O principal parceiro comercial do Brasil, a China, né? Isso, da China e da Índia. A China, por conta da abertura, né? Durante a pandemia, ela se fechou, agora como era esperado, ela acabou com a política do lockdown zero, então ela volta para o cenário internacional e isso puxa o crescimento dos principais parceiros. Mas ainda assim, o ritmo de crescimento chinês deu uma desacelerada, então a gente vai precisar se reinventar do ponto de vista internacional, né? Explorar outros mercados, e é isso que o Lula tem feito ao sinalizar discussões para além da base, né? Das coisas tradicionais, mas vai depender muito dessa nova inserção da economia brasileira no contexto internacional. Porque commodities a gente já tem, né? Agora falta os outros setores alcançarem mercados que a gente não tem tradição, por exemplo. Obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Fabrício. Sempre um prazer recebê-lo. Sempre um prazer, eu que agradeço. Obrigado. Eu conversei com o Fabrício Mício, professor do CEDEPLAR, da UFMG, e presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais. Falamos dos movimentos dos principais indicadores econômicos do país nestes 6 meses iniciais do governo Lula, dos possíveis impactos do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária em discussão no Congresso e das condições para a retomada do crescimento. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.